Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais o programa Jesus, o Verbo de Deus. E neste momento tão difícil ao qual nós estamos passando, momento esse onde o mundo inteiro é tomado de pânico, de pavor pela proliferação desse vírus, eu venho trazer uma palavra ao seu coração. Esta palavra se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 24 e os versos de 5 a 8. Esse texto diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Eu quero falar então com você hoje a respeito dos sinais inequívocos da segunda vinda do Senhor Jesus. Aqui nesse texto, Jesus estava no templo com os discípulos. Então os discípulos, encantados e admirados pelas construções, pelo edifício, disse a Jesus: Mestre, olha que edifício, olha que construções, que belas pedras, que belos ornamentos. Então Jesus disse para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E aí os discípulos se voltam para Jesus e perguntam: mas mestre, que sinal haverá do fim do mundo? Que sinais haverá da tua vinda? Então, Jesus fornece esses sinais. E eu gostaria de refletir com vocês hoje a respeito desses sinais. O primeiro sinal que nós vemos aqui está no versículo 5. O engano religioso. Diz o texto: porque muitos virão ao meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós estamos assistindo hoje pelo mundo uma proliferação de falsos mestres, a proliferação de falsos profetas, a proliferação de falsos pregadores, de falsos pastores, pessoas enganando as ovelhas, pessoas adulterando o evangelho, adulterando a palavra de Deus, falsificando o evangelho. Se prolifera o engano religioso, se prolifera os falsos ensinos. Então, o falso ensino, o engano religioso é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Mas o segundo sinal, nós veremos aqui, está no versículo 6. E ouvirei de guerras e rumores de guerras. O versículo 7 também diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. São as guerras. E nós temos assistido assustadoramente inúmeras guerras ocorrendo ao longo da história. Para fazermos ideia, tivemos aí no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial mais de 90 milhões de mortos. Os gastos com armamentos ultrapassam $1 trilhão. Ao longo da história, são 13 anos de guerras para cada ano de paz. Nos últimos anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas.
E segundo pesquisas, 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição de massa e quase 40% dos recursos das nações são colocados nas pesquisas e fabricações de armas. Poderíamos resolver os problemas da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia no terceiro mundo somente com dinheiro dos investimentos que são feitos nessas guerras. E para fazer ideia também, outro dado alarmante, registra-se mais de 300 guerras que foram ocorrer ao longo da história a partir da Segunda Guerra Mundial. Então as guerras são também um dos sinais inequívocos da volta do Senhor Jesus. Mas outro sinal também está aí no versículo 6, que diz o seguinte, no versículo 7, que diz o seguinte: e haverá fomes. E o que nós temos visto hoje? A fome cresce no mundo, a fome cresce no Brasil. Mais de 5 milhões de pessoas sofrem com a fome no Brasil. O número de pessoas famintas no mundo já passa de 521 milhões de pessoas. A fome também é um dos sinais inequívocos da volta do Senhor Jesus. 1 a cada 9 pessoas no mundo passam fome. Mas outro sinal aqui, está no versículo 7 ainda, terremotos. E o que nós temos visto? Só no século XX ocorreram mais terremotos do que em toda a história. De 1890 a 1930, apenas 8 terremotos, medidos 6.0 na escala Richter. De 1930 a 1960, 18 terremotos assolaram diversos países pelo mundo. De 1960 a 1979, 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos assolaram e devastaram vários países pelo mundo. E em 1755, em Lisboa, nós tivemos um dos maiores terremotos, onde mais de 60 mil pessoas morreram em detrimento desse terremoto. Em 1960, no Chile, em Valdívia, tivemos um terremoto onde mais de 2.000 pessoas perderam suas vidas. Então, os terremotos também são um dos sinais inequívocos da volta do Senhor Jesus. Mas outro sinal também está aí no texto: haverá pestes. E o que nós temos visto? Ocorreram diversas epidemias ao longo da história. A peste negra, onde 50 milhões de pessoas morreram na Europa e na Ásia, de 1333 a 1355, no século XIV. A cólera, onde centenas de milhares de pessoas morreram de 1817 a 1824. A tuberculose, onde 1 bilhão de pessoas morreram de 1850 a 1950. A varíola, onde 300 milhões de pessoas morreram de 1896 a 1980. A gripe espanhola, onde 20 milhões de pessoas morreram de 1918 a 1919. O tifo, onde 3 milhões de pessoas morreram na Europa Oriental e na Rússia, de 1918 a 1922. A febre amarela, onde 300 mil pessoas morreram na Etiópia, de 1960 a 1962. O sarampo, onde 6 milhões de mortos morreram até 1973. A malária, onde 3 milhões de mortos morrem por ano, desde 1980. A AIDS, onde 22 milhões de pessoas morrem desde 1981. E agora, atualmente, hoje, nós estamos presenciando aí o coronavírus, onde mais de 11 mil pessoas morreram no mundo. E o número de mortos na Itália já passa de 4 mil mortes. As pestes também são de sinais inequívocos da volta do Senhor Jesus. E o versículo 8 diz o seguinte: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, irmãos, os sinais estão aí. Nós podemos ver, nós podemos observar. Jesus disse que voltaria, ele forneceu esses sinais, ele disse para os discípulos quais seriam esses sinais, e nós estamos vendo e observando esses sinais claramente diante de nossos olhos. E eu quero dizer para você que Jesus está voltando, a sua volta é iminente, é gloriosa, é repentina, será audível, será visível, e sua volta será vitoriosa. E eu quero dizer para você: se arrependa enquanto ainda é tempo, que você possa confessar os seus pecados, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que também nós possamos orar pelas famílias que perderam diversos entes queridos, orar pelos doentes, pelos infectados pelo mundo, e pedir para que Deus possa entrar com providência e sarar não somente o mundo, mas também a nação brasileira. Eu quero orar por você e fazer um convite para que você procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, porque Jesus está às portas e Ele quer te salvar.
Eu quero orar por você. Senhor, que Tu aplique essa palavra no coração de todos. Que essa palavra voe como flecha no coração dos mais variados pessoas que ouviram e viram essa mensagem, que eles possam confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como único, suficiente Salvador. E oramos também, Senhor, para que Tu entres com providência, para que Tu entres com a solução deste vírus, a solução desta epidemia, e que Tu possa sarar, Senhor, a nação brasileira, pode sarar o mundo, e que Tu possa restabelecer a ordem. Isso possa, em nome de Jesus, promover a paz e a solução e a providência no mundo. É o que oramos e te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.